Sejam bem-vindos ao canal Vocação Jurídica e a gravação que vocês vão assistir agora foi a aula que nós tivemos sobre indulto de Natal. O decreto presidencial, do nosso presidente Lula, que foi publicado recentemente e que, em muitos casos, vai extinguir a pena. Então, pessoas que estão condenadas, que estão cumprindo pena, vão ter a sua pena extinta. Em outros casos, a pena não é extinta, ela é reduzida. E eu falei sobre esse decreto, tentei explicar da melhor forma possível, de uma forma simples, para que não só os advogados, mas você que me acompanha, você que é parente de um preso, você que tem interesse nessa área, possa compreender também, embora nunca tenha ingressado na faculdade de Direito. Então, eu vou deixar agora com vocês a gravação da aula de indulto de Natal. Beijo, fica aí que você vai gostar. Então, inicialmente, eu vou fazer uma apresentação, porque eu sei que algumas pessoas estão aí que não me conhecem direito, outras conhecem. Meu nome é Roberta Andriane Renault, eu sou advogada criminalista, atuo há mais de 25 anos e eu também tenho uma página no Instagram, no Facebook e no YouTube. Muito bem. Vamos então começar falando sobre indulto natalino. O que vem a ser o indulto natalino, né? Por que esse nome? Da onde vem isso? Para que serve? E eu trago aqui, para quem ainda não leu, o decreto presidencial 11.846, de 22 de dezembro de 2023, que é o último decreto de Natal. O indulto, a natureza jurídica dele é o indulto coletivo, é uma causa extintiva da punibilidade. Então, se a pessoa preenche os requisitos que nós vamos tratar, a pena fica extinta. É isso que é a causa extintiva da punibilidade. Tem a previsão lá no artigo 107, inciso 2, quem quiser pesquisar, do Código Penal. Então, no mesmo decreto que nós vamos estudar agora, nós teremos casos em que a pena será extinta e outros casos que a pena não vai ser extinta, mas vai ser consideravelmente diminuída. Então, quando a gente fala em comutação, é a mesma coisa que indulto parcial, com a pena diminuída através de decreto. Como é que a gente faz na prática para saber se cabe ou não? É importante que vocês saibam que, para ter direito a esse indulto, a pessoa tem que ter sido condenada, né? Condenada antes de 25 de dezembro, já está, em parte, cumprindo essa pena. Então, pessoas que estão respondendo processo criminal nesse exato momento, que não tiveram condenação, que não estão cumprindo pena, não fazem parte desse indulto. Então, tem que haver essa condenação prévia. Esse é o primeiro passo. Houve condenação? Eu que estou sendo processado criminalmente, eu vou pensar assim: eu estou respondendo o processo criminal ou eu já fui condenado? Se eu já fui condenado, né, aí eu vou para o segundo passo. Eu vou chegar à conclusão de qual crime que gerou a minha condenação. E por que isso é tão importante? Porque alguns crimes não podem ser objeto de indulto. Então, pessoas que foram condenadas por determinados crimes que estão indicados no próprio decreto, de forma alguma podem ser beneficiadas pelo indulto. Quais os crimes não podem ser objeto de indulto? Eu não vou mencionar um por um, porque senão a gente vai ficar aqui até 3 horas da manhã especificando todos. Mas eu vou trazer para vocês onde olhar e vou trazer alguns que são os mais perguntados, os que ocorrem mais, né, na prática, o que a maioria está cumprindo pena, que está condenada. A gente vai olhar esse artigo 1º do decreto presidencial. Vocês vão ter uma relação de todos os crimes que não comportam indulto de forma nenhuma. O indulto, o decreto, ele fala sempre em crimes sem violência ou grave ameaça. Então, se a pessoa foi condenada por um crime onde houve emprego de violência,
onde houve uma grave ameaça, ela já está descartada de qualquer possibilidade de indulto. Então já era para ela. Por exemplo, um roubo, né? Onde com emprego de arma de fogo, há a grave ameaça, não cabe o indulto. Crimes hediondos. Os crimes hediondos são aqueles crimes que, para o Estado Democrático de Direito, são os crimes considerados mais gravosos. Eles têm uma série de limitações. Eles têm uma lei que a maioria aqui sabe, que é a Lei 8.072 de 90, que fala sobre eles. Então, para eu saber se meu crime é hediondo ou não, eu vou até essa Lei 8.072 de 90 e eu vou olhar lá a relação dos crimes que são considerados hediondos ou que são equiparados a hediondos. Então, se eu estou respondendo por um crime hediondo ou equiparado a ele, eu também não tenho, de forma alguma, direito a indulto. Porque o tráfico de drogas, ele é um crime, tem controvérsias, mas a maioria entende que é um crime equiparado ao hediondo e já não comportava indulto há um bom tempo. A associação ao tráfico, ela era objeto de controvérsia e agora está claramente definido que as pessoas que foram condenadas, ainda que seja só associação e não o tráfico, elas não fazem jus ao indulto, tá? E lembrando aqui que o tráfico privilegiado hoje já está claro, né, que ele não é crime hediondo. E ele não foi mencionado nesse decreto como um impeditivo para indulto. Então, aquelas pessoas que foram condenadas por tráfico privilegiado, elas podem sim ter direito ao indulto, desde que elas preencham os outros requisitos. Bom, é proibido também pessoas que pertencem a facções criminosas, isso também foi trazido por esse decreto, submetidas ao regime disciplinar diferenciado, que estejam inseridas no sistema prisional de segurança máxima federal. Nenhuma dessas pessoas faz jus ao indulto. Pessoas que constituem milícia privada, que foram condenadas, né, nessa situação. Pessoas que, por exemplo, violaram o Estatuto da Criança e do Adolescente, crimes de racismo, crimes que envolvem fraudes em licitações, pessoas que foram condenadas por integrar organizações criminosas. Esses são exemplos de crimes que não comportam indulto. Os crimes contra o meio ambiente, crimes de lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro, crimes de tráfico de pessoas. Aí vem também uma categoria de crimes contra mulheres. Eu trouxe alguns. Aqueles que estão na Lei Maria da Penha, aquele artigo 24A, quando a pessoa ela viola uma medida protetiva, a pessoa se encontrar nessa condição, condenada por isso, ela não tem direito ao indulto, né? Crimes de importunação sexual, estupro coletivo, tem uma série de crimes específicos e direcionados para a mulher que também impedem a pessoa de ter acesso ao indulto. Se vocês chegarem à conclusão que o crime de vocês ou do cliente de vocês se encaixa em um daqueles especificados no artigo 1º do decreto, já era. Aí nem adianta prosseguir com esse passo a passo que eu estou dando aqui.